Pensar em teatro é uma fascinante viagem no tempo. Nela, podemos perceber que a necessidade de representar tem início lá com o ser humano primitivo. Da sua interação com a natureza surge o desejo de dominá-la. O teatro primitivo baseava-se em danças dramáticas que expunham os temas do cotidiano. Acontecia em espaços abertos, envolvia pinturas, máscaras, adereços e músicas. Eram rituais de celebração, agradecimento, perda ou ainda uma tentativa de entrar em harmonia com a natureza. Os principais pontos turísticos que visitaremos nesse giro pela história do teatro são os espaços cênicos, os lugares onde acontece o teatro. Na Grécia Antiga, manifestações em homenagem ao deus do vinho, Dionísio, eram apresentadas a céu aberto. As tragédias e comédias gregas, que aconteciam em palcos inicialmente muito simples, séculos mais tarde iriam para os primeiros grandes teatros do Ocidente. Para o público, arquibancadas de madeira, degraus nas encostas e degraus de pedra em volta do palco. As forças naturais exerciam um papel vital. O céu e a trajetória do sol conferiam vida e dramaticidade aos espetáculos. Na Europa medieval, entre os séculos V e XV, o teatro ganha vida no interior das igrejas, com encenações de temas religiosos. Para as peças mais elaboradas, o espaço escolhido são as praças, inicialmente em frente às igrejas e depois nas praças centrais. Para a igreja, o teatro se torna um instrumento de disseminação ideológica, obediência e submissão aos valores da época. A partir do século XII, pequenas casas montadas lado a lado eram chamadas de mansões e usadas como cenário. Usavam-se também os carros-palco, que se moviam diante de um público que, por sua vez, permanecia estático. No Brasil colonial, procissões encenadas ao ar livre para catequizar os índios utilizavam elementos como a dança e o canto. Na Inglaterra, assuntos sobre a história do país eram trazidos à cena em pátios de hospedarias e prédios teatrais simples, de madeira ou pedra, em formato circular ou hexagonal, com balcões e galerias. Seguindo viagem rumo à Itália, encontramos a Commedia dell'arte, que teve início no século XV, com características de um teatro popular. Era apresentada nas ruas e praças públicas, em carroças ou em pequenos palcos improvisados. Na virada do século XV para o século XVI, nasce um novo modelo de espaço teatral, o palco italiano. Evoluções cênicas permitem a mobilidade de cenários, oferecendo, portanto, maior versatilidade nas apresentações. Nesse novo espaço cênico, a boca de cena é arredondada e há luzes na ribalta. Mais uma inovação, uma cortina esconde o cenário. Telões pintados agregam perspectiva e são manipulados por mecanismos próprios. Plateia e camarotes estão dispostos em forma de ferradura. Abandona-se a luz à vela, substituída por gás e depois pela energia elétrica. Na Rússia, a busca por novas concepções arquitetônicas teatrais encontra reflexo no espaço cênico realista. Há melhores condições visuais e acústicas. Os cenários realistas aproximam o público da encenação. O realismo caracteriza-se como a encenação da vida. Opondo-se ao conceito de teatro clássico tradicional, o dramaturgo alemão Bertolt Brecht propõe um teatro narrativo que leva o espectador a refletir com atitude crítica. Não há realismo na representação das montagens teatrais de Brecht. A peça acontece no palco, na plateia, no corredor, na rua. Na companhia teatral Berliner Ensemble, fundada por Brecht e sua mulher, a atriz Helena Weigel, não há coxias. Equipamentos técnicos estão à mostra e os elementos cenográficos são poucos e com função específica. Não podem mais ser apenas decorativos. No Brasil sob ditadura, destaca-se a influência das vozes contra o regime militar na formação dos teatros de rua, apresentado em locais abandonados ou não utilizados pela sociedade. Nesses espaços, buscavam-se maior interação e identificação com o público. Em meio às diversas propostas de uso do espaço cênico do Brasil nas últimas décadas, destacam-se grupos como o Teatro Oficina de São Paulo, o Grupo Galpão de Minas Gerais e o Teatro da Vertigem, também em São Paulo,
que intriga com as locações diversificadas de seus espetáculos. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Como puderam ver, o assunto da aula de hoje é texto teatral, módulo 3, páginas 32 a 40. Vamos lá? Capítulo 8, em cena. Observem a imagem. O espetáculo vai começar. Essa frase está ligada a uma das mais antigas formas de arte, o teatro. No palco, os atores combinam postura, voz, gestos e olhares para criar personagens e mundos de fantasia e despertar na plateia as mais diversas emoções e sensações por meio da arte da representação. Qual é o elemento principal dessa imagem? Quais são os elementos secundários? Que reação você acha que o homem se arrastando no chão pode provocar na plateia e por quê? A que peça teatral você já assistiu ou gostaria de assistir? Então, são perguntas que eu gostaria que vocês me respondessem oralmente. Leitura 1. Início de conversa. O texto que você vai ler a seguir é o segundo ato de um texto teatral, isto é, um texto escrito para ser encenado. Esse texto foi inspirado no famoso conto do escritor inglês Charles Dickens, Um Conto de Natal. No primeiro ato, o personagem Ebenezer Scrooge se mostra egoísta, mesquinho e diz odiar o Natal quando essa data se aproxima. Então, ele é visitado pelo fantasma do seu ex-sócio, Marley, que lhe avisa que vai receber a visita de 3 fantasmas do Natal. Você já encenou alguma peça de teatro? Ah, eu sei que sim, quinto ano, vocês já encenaram, sim, né? O Anel da Tartaruga, o ano passado, e foi muito legal. Então, a gente já trabalhou aí texto teatral, então é uma coisa que vocês já conhecem. Agora, se vocês fizeram outras, também podem falar, tá bom? Agora conheça alguns dos personagens que fazem parte dessa história e descubra o que acontece com Ebenezer Scrooge no segundo ato do texto teatral. Então, a última chance é esse ato aí, né? Personagens, então, por ordem de entrada. Temos, então, o Ebenezer Scrooge, que é o protagonista, maior avarento de Londres. O Bob Cratchit, que é o empregado fiel do Scrooge. Crianças cantoras ou dubladoras para o primeiro ato. Sobrinho de Scrooge. Homem 1, Homem 2. Marley, falecido sócio do Scrooge, que surge como fantasma e avisa da segunda chance. Fantasma dos Natais Passados, ele vai aparecer aí como essa sigla, tá? FNP. E Sr. Fizz, ex-patrão de Scrooge e cena de dança. Senhora Fizz, esposa do Sr. Fizz, cena de dança, casais dançarinos para o segundo ato e Laura, ex-noiva de Scrooge. Então, vocês vão ler aí o segundo ato. Tá? Eu não vou fazer a leitura porque é um texto um quanto longo, então o vídeo vai ficar cansativo. O legal seria se estivéssemos todos juntos e cada um representasse um desses personagens. Mas eu ainda vou pensar em alguma coisa legal para a gente fazer virtualmente, quem sabe na aula ao vivo. E olha só, vocês sabem que no texto teatral, o nome do personagem aparece na frente, certo? Ele escrito em letra maiúscula, no caso do fantasma do Natal passado, tá com uma sigla, e a fala vem representada ao lado. Esses termos que vêm entre parênteses, nós chamamos de rubricas. Elas é que mostram o que o cenografista tem que fazer, às vezes alguma coisa sobre o cenário, ou alguma atitude que os personagens têm que ter
o modo como eles têm que falar, como eles têm que estar vestidos. Então, são orientações, tá? Não são falas, mas orientações para cada ato e para cada cena. Então, por exemplo, aqui, olha só, cheira 2 vezes. Então, é como se ele vai entrar em cena, então antes dele falar, ele vai fazer, né? Vai dar uma fungada. É familiar, é o cheiro da minha mãe, tá? Então, a gente chama isso aqui de rubrica. Bom, o autor dessa obra, Charles Dickens, ele nasceu em 1812 e morreu em 1870. Foi um escritor inglês do século XIX. Além de contos, escreveu romances, sendo os mais famosos deles David Copperfield e Oliver Twist. O livro O Conto de Natal foi publicado pela primeira vez em 19 de dezembro de 1843 e desde então tornou-se inspiração para outras obras, como o texto teatral que você acabou de ler e o filme O Fantasma de Scrooge. Então tem um filme aí, gente. Se vocês tiverem curiosidade de assistir, dão uma procurada e assistam ao filme. Interpretação oral. 1. O que você achou do trecho que leu da peça A Última Chance? Teve vontade de conhecer o restante da história? Por quê? Se você fosse escolhido para encenar a peça A Última Chance, que personagem gostaria de representar? 3. Com base no trecho lido, em sua opinião, por que esse texto teatral foi intitulado A Última Chance? E vamos então para a interpretação escrita. Antes de iniciar o segundo ato, foi apresentada uma lista dos personagens do teatro, do texto teatral A Última Chance. Identifique e contorne nessa lista somente os personagens que aparecem no trecho lido. 2. Responda às questões a seguir sobre os personagens do texto teatral A Última Chance. Letra A. Quem é o personagem principal e como ele é descrito? Então, o personagem principal é o protagonista, que é o Scrooge. Então, como ele é descrito? B. Como o fantasma dos natais passados, FNP, é descrito? 3. Em um texto teatral, não há um narrador que conta a história. Dessa forma, como são indicadas as falas dos personagens? Então, as falas dos personagens, a gente tem lá as rubricas, né, que elas vão indicando como esse personagem vai falando, em que momento ele fala, as ações que ele tem que fazer. Então, o que auxilia aí é a própria narrativa, né? O texto teatral ele é totalmente falado, representado. Então, essa representação ela é baseada em cima das suas falas e com auxílio das rubricas. 4. Além das falas dos personagens, no texto teatral aparecem as rubricas, que são as indicações cênicas, escritas com destaque para se diferenciar das falas dos personagens. Letra A. Localize no texto e copie um trecho em que a rubrica indica a movimentação dos personagens. E na letra B, como as rubricas são destacadas no texto teatral A Última Chance? As rubricas elas podem ser identificadas de diversas formas, às vezes com uma letra diferente, uma letra em itálico, mas aqui a gente observou, né, na hora que eu mostrei para vocês, que ela está entre parênteses. 5. Numere as lembranças a seguir de acordo com a ordem em que o fantasma dos natais passados as apresenta ao Scrooge. Então, para isso, vocês precisam fazer a leitura, né, do texto teatral e numerar na ordem cronológica essas lembranças do fantasma dos natais passados, ok? Atividade 6. Releia a fala do Scrooge ao conhecer o fantasma dos natais passados. Então, mas você é um garoto. O que o ponto de exclamação indica na fala do personagem? Explique. Bom, a gente sabe que o ponto de exclamação ele serve para indicar o quê? Uma emoção. Pode ser raiva, surpresa, alegria, tristeza. Então, que sentimento está sendo expresso aí com o sinal de pontuação, com a exclamação, tá? 7. Releia 2 trechos do texto A Última Chance e relacione-os à função das reticências em cada um deles. Então, olha só. Aqui,
tem a pausa das reticências, aqui também tem as reticências. Então, vocês vão ler cada trecho e vão indicar interrupção de fala, hesitação, dúvida, indecisão, interrupção de fala, hesitação, dúvida ou indecisão. Então, vocês vão indicar nessa daqui uma das duas e nessa daqui uma das duas, ok? E o texto teatral, também conhecido como texto dramático, é escrito com o objetivo de ser... dá uma olhada lá no que estudei, no finalzinho deste capítulo, e provavelmente vai ter as palavras para completar aqui. Se não, depois eu completo com vocês na aula ao vivo. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida podem me chamar, seja no WhatsApp ou no Clasep. Então, envie as atividades para mim até o final do dia ou assim que vocês finalizarem para eu poder conferir e estou aí à disposição se tiverem alguma dúvida. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!